Estamos de volta. Mais de 160 mil clientes tiveram dados das chaves Pix vazadas no Brasil. Esse já é o segundo vazamento que acontece desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos, em novembro de 2020. De acordo com o Banco Central, o fato ocorreu em dados cadastrais que não afetam a movimentação de dinheiro. Mas como essas situações que têm a ver com dados pessoais causam receio na população, principalmente em razão de possíveis golpes que possam surgir. Para discutir essa questão, nós convidamos agora a advogada Luísa Barbosa, que é especialista em direito digital e proteção de dados. Luísa, boa noite. Fala pra gente, como que esse vazamento de dados pode afetar então essas pessoas? Boa noite a todos que nos assistem. Então, vazamento de dados pode nos afetar de diversas formas e foge muito do nosso controle, na verdade, quando as nossas informações a gente não sabe nas mãos de quem está, né? Então, assim, a partir do momento, como o caso que você citou do vazamento na chave Pix, as pessoas tendo acesso às nossas contas bancárias, ao nosso telefone, nosso nome completo, CPF, pode começar a ligar para a gente, fingir que é o banco e aí, né, pedir às vezes nossa senha, falando que houve o vazamento, aproveitar e utilizar disso como um golpe. Então, as nossas informações, a partir do momento que não estão mais sob o nosso controle, acaba nos impactando muito e é realmente muito perigoso. E aí, Luísa, a gente quer saber, né, a questão do Pix. O Pix é seguro? É seguro, né? Na verdade, a gente nunca está 100% seguro. Nem no ambiente físico, quando a gente está aqui, passa para um outro endereço com dinheiro, a gente tem ali uma falta de segurança com relação a assaltos. E no ambiente digital, nada que se fala em digital é 100% seguro. Mas o Pix, ele utiliza ali criptografia, muitas tecnologias que causam segurança. Só que não está, ao mesmo tempo, fora de questão aí os vazamentos e violação dos nossos direitos também. E aí, Luísa, fala pra gente, né? O Pix, ele facilitou a vida dos cidadãos, mas também trouxe medo. E em questão de assalto, né? Nesses casos de assalto, quando os criminosos pedem para a pessoa dinheiro pelo Pix, como que você analisa essa situação, né? O que as pessoas podem fazer para não passar por esse tipo de problema? É um risco muito grande essa situação, tal como é com o dinheiro. Se você está andando na rua com uma quantia de dinheiro, você acaba tendo essa vulnerabilidade de ter um assalto. Mas com o Pix, o próprio Banco Central já se preocupou pelo fato de estar acontecendo muito isso. E aí você lá no seu aplicativo do banco tem como limitar de 8 horas da noite às 6 horas da manhã para só poder efetuar Pix de até no máximo R$1.000. Esse foi um método para tentar diminuir essa vulnerabilidade da gente em questões de assalto. E você pode também fazer a mesma limitação no período diurno, se for do seu interesse. Então, esse é um método que foi encontrado pelo Banco Central para diminuir esses riscos. E aí, Luísa, o Pix facilitou os golpes? Facilitou pelo fato de existir uma transferência imediata. Você me dá o seu CPF, o seu número, o seu e-mail e ali eu faço um Pix para você e acabou, né? Eu não tenho como reaver esse dinheiro se não tiver uma relação entre eu e você. Então acabou facilitando por esse imediatismo da transferência. Mas ao mesmo tempo, tudo no meio digital veio facilitando esses golpes, né? A ocorrência desses golpes. E aí, desde a pandemia, isso tudo acelerou com muita facilidade. E aí a gente quer saber também, né, como que as pessoas podem fazer para se proteger contra esses possíveis golpes digitais? A primeira coisa é você tentar resguardar o máximo possível as suas informações. Somente colocar suas informações em sites seguros, que usa ali o HTTPS, que tem o cadeadinho de conexão segura, ter a análise de que não é qualquer SMS que você vai receber com código que você vai, né, utilizar, porque aí tem a clonagem do WhatsApp, o hacker do Instagram, utilizar multifatores para você ter segurança nesses aplicativos. Tudo isso facilita de uma certa forma para você não incorrer nesses riscos aí digitais. Mas o máximo possível de segurar suas informações somente para os sites seguros.
Excelente, Luísa. E agora a gente quer chamar a Sabrina Silva, lá do Campo das Vertentes, que vai falar com a gente. Sabrina, boa noite. E aí nas cidades, né, dos Campos das Vertentes, o Pix ele é muito utilizado? A gente consegue encontrar registro de ocorrências ou relatos de problemas por aí? Boa noite, Sulamita. Boa noite também para a nossa convidada, Luísa Barbosa. Bom, assim como todo esquema, né, de transação rápida, a gente sempre encontra um ou outro empecilho, mas relação que a gente encontra aqui na nossa região entre o Pix e essa vulnerabilidade de dados, os bancos ainda não encontraram. Nós não temos ocorrência aqui desse tipo. Nós temos ocorrências de golpes, de fraudes, de ilícito, mas não diretamente ligado a vazamento de dados. Isso porque a gente sabe também que existe a Lei de Proteção de Dados sob a custódia do Banco Central. Isso nos dá uma segurança maior. Agora, para falar de Pix, a gente tem que falar que é a ferramenta também mais utilizada por todo cidadão hoje em dia. Desde o pastelzinho, né, com o caldo de cana na feira, até pagamentos mais caros. As pessoas estão realmente aderindo a essa ferramenta. Só para se ter uma ideia, Sulamita, nós temos aqui 365 milhões de pessoas físicas utilizando esse tipo de ferramenta e mais de 15 mil pessoas jurídicas usando essa ferramenta. Ou seja, é realmente o que está para facilitar a vida da pessoa, o Pix. É difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha esse recurso, né, disponível. Agora, com relação a golpes, com relação a outros tipos de crimes relacionados ao Pix, a gente sempre lembra que qualquer deslize que der, qualquer coisa que acontecer, a gente tem que fazer um boletim de ocorrência para ter a preservação desses dados. E o mais seguro, né, na utilização disso tudo, é que você tem que manter em sigilo as suas informações e repassar, como a advogada falou, sempre num site seguro, sempre com a segurança de estar passando ali para algo credenciado. Mas agora, Sulamita, eu passo uma pergunta para que a Luísa faça esse esclarecimento para a gente, porque quando a gente vai fazer a nossa chave Pix, a gente geralmente usa o nosso CPF, o nosso e-mail, o nosso telefone, e eu queria perguntar muito para ela responder não só para mim, mas como também para todos os nossos telespectadores. É uma opção segura? E outra coisa, doutora, em relação ao uso, por exemplo, do CPF, é um risco muito grande? Existe uma outra opção mais segura nesse caso também? Sim, a questão do uso do CPF como chave Pix, por exemplo, eu não recomendo para ninguém. Eu falo em reunião de família até, que não utilize o CPF como uma chave Pix. Utilize a chave aleatória ou então o seu e-mail. Se você tiver uma segurança de entender que o seu número pode ser vazado, pode até utilizar o seu número de celular. Mas o CPF é a chave que eu menos recomendo para ser utilizada. A chave aleatória é a mais segura para utilizar hoje em questão de vazamentos, sendo o caso como aconteceu no Banco Central aí. Então, obrigada, Sabrina, pela participação. Doutora Luísa, e para a gente encerrar, a gente quer saber, né, no caso de problemas no geral, o ideal seria fazer um boletim de ocorrência? Primeiro passo, eu sempre falo que é manter a calma. O segundo é fazer o boletim de ocorrência, que pode ser feito inclusive de forma digital hoje também. Então, manter a calma, faz o boletim de ocorrência e procure um especialista, um advogado, para poder te indicar quais são os próximos passos. Excelente, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Diversa em Rede. Eu que agradeço o convite, desejo boa noite a todos.